Fala galera! Bem-vindos ao Subjetivando, o primeiro podcast da Psicologia da Unigram. Eu sou o Davi e, como diz a minha amiga Gabi, partiu terapia. E hoje eu tenho uma convidada especial, não só uma convidada, mas uma nova apresentadora, Lia Yumi. Pode se apresentar, Lia? Fala galera, tudo bem? Meu nome é Lia, sou do 10º semestre do curso de Psicologia e é um prazer estar aqui com vocês como uma das apresentadoras do Subjetivando. Show de bola. Gente, queria pedir para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, o Instagram, YouTube e Spotify. Segue a gente lá, vai estar tudo no link do QR Code, com certeza. E bora pro vídeo. E hoje nós estamos com uma convidada aqui especial, nós estamos com a Lucimara, né? Muito obrigada por estar aqui. Show e a de gente bola. vai pedir que você se apresente. Lucimara, que é uma egressa aqui da Unigram, né? Verdade. Já foi professora, a mulher é cheia dos contatos aqui. Já é da casa e a gente quer saber um pouquinho mais sobre você, Lucimara. Pode se apresentar. Tá, como prazer, né, Lucimara, como vocês anteciparam um pouquinho, né? Fiz faculdade aqui de psicologia, fiz especialização em terapia cognitiva comportamental e também dei aula aqui por 5 anos na Unigram, né? Saí por motivos da maternidade, né? Foi uma exigência aí e são escolhas que a gente faz, Exatamente. Não se arrependo. Fico honrada em poder retornar nesses eventos, né? Eu falo, assim, desses convites, maravilhoso. Com certeza. E hoje estou aqui para poder falar um pouquinho da abordagem que eu atuo. Estou na clínica desde formada. Tive experiência na área organizacional há alguns anos. Tenho experiência na clínica também. Então, assim, o que puder contribuir hoje para o nosso bate-papo, estamos aqui. Show de bola, Lu. E hoje o nosso tema é um tema muito importante, que é um dos nossos ciclos de temas que a gente vai ter, que é para falar um pouco sobre a abordagem profissional do psicólogo. E hoje, como uma convidada especial, você vem falar pra gente sobre a TCC. Explica pra gente um pouquinho, Simara, da onde vem, como vem, da onde se constituiu a TCC, que é a teoria, tá? Só vai. Tá. Vamos lá um pouquinho, só para a gente entender. Ele veio do Beck, né, Aaron Beck. Então, nós temos aí 1 ano só que ele se foi. Até então, ele estava aí presente, contribuindo, vivo. Não, vive contribuindo. Com 100 anos, Gente, ele deixou o último livro dele. Então, assim, é maravilhoso o quanto que dentro da TCC a gente vai ter teóricos que a gente fica vivenciando em conjunto, Tá né? aqui, tá em casa já, né? Tá em Coisa de casa. louco. E aí, não diferente de vários teóricos, né? Na verdade, assim, ele trabalhava junto com Freud, então ele conheceu, né, pela teoria, assim, nesse sentido. E aí, ele foi investigar, porque ele falou assim, precisamos ter uma intervenção diferenciada, né? Então, surgiu em 1960, a terapia cognitiva comportamental. E aí, ao investigar, fazer entrevista na amnese com os pacientes com depressão, ele percebeu o quê? Ele percebeu uma tríade negativa, né? Então, os pensamentos tinha um padrão de pensamentos negativos, tinha um padrão sobre a visão de si mesmo, um padrão da visão do outro e um padrão da visão de mundo deles. Nossa. Então, ele percebeu que tendo essa tríade, esse padrão, opa, peraí, então eu posso fazer uma intervenção diferenciada. Eu não preciso ficar só na escuta, né? Então, foi, na verdade, uma insatisfação, né? Eu falo assim, que todos vieram mesmo da psicanálise, né? Sim. No final das contas, né? A gente dá uma aceitadinha ali nessa situação, né? Tá ali. E aí, eles, pela insatisfação, e ele vendo essa nova atuação, e quando ele foi ensinar os alunos dele, aplicando também começou a ter resultado. Fazendo intervenções dentro, né, desses pacientes, começou a ter resultados também. Então, aí surgiu a terapia cognitiva, que hoje é muito utilizado como terapia cognitiva comportamental. Sim. É uma visão de que não precisa só eu escutar, mas tem algo ali por trás que sempre, meio que sempre remete, né? Algo que sempre volta, sempre está acontecendo e que ele pode separar e falar assim, não, isso aqui tá acontecendo geralmente, é algo que não é subjetivo do outro, é algo que eu posso ver
Então foi mais ou menos assim que aconteceu. Então ele viu ali que existia essa tríade, né? Existia esses pontos que ele poderia falar que não, isso daqui acontece nesse paciente, acontece no outro paciente, também acontece, e esse segundo ponto também acontece nesse, esse terceiro também. Então foi algo desse tipo. Isso, então assim, o que ele percebeu da depressão? No sentido, ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Aham. Então, esse pensamento que ele tinha dele mesmo, ele percebeu em outros também. Até mesmo pensamento sobre o outro, né? No sentido, o outro, o que vai pensar a meu respeito? Eles não vão gostar do que eu fiz. E a respeito do mundo, ninguém vai me amar, ninguém vai gostar de mim. Então, ele viu esse padrão nas pessoas e ele começou a ter estruturas na sessão, percebeu que, nós podemos fazer intervenções. Então, se eu tenho uma estrutura, eu posso fazer uma intervenção. Então, ele percebeu que a gente brinca como se fosse uma cebola ou o iceberg. Imaginar um iceberg. Então, a ponta é como se fossem os pensamentos automáticos. Aqueles que vêm muito imediatos para nós. Mas que eles, muitas vezes, não são conscientes para nós. De que forma? Vamos dar um exemplo bem legal, né? Desmistificar isso. Sim. Aproveitar um pouquinho, né, do antes do nosso iniciar. Hoje, por incrível que pareça, é a primeira vez de vários aqui, Exatamente. né? Tem várias primeiras vezes acontecendo hoje, né? Isso. Vamos lá, se a Lia me permitir, né? Claro. Ó, o alvo, né? Gente, hoje eu tô aqui pra isso, vamos lá. Tá. Quando você chegou aqui, Uhum. qual foi seu primeiro pensamento ao saber que seria sua primeira vez de apresentar um podcast? Meu primeiro pensamento é se eu conseguiria fazer as perguntas, né? Se eu conseguiria realizar todos os afazeres que tem por trás do podcast, tudo que a gente é instruído. Isso. E aí, o que você sentiu com esses pensamentos? O que você sente? Eu me senti um pouco ansiosa. Tá. E o que mais que veio de sentimento, de emoção? De emoção, eu senti um pouquinho de medo, assim, dá uns calafrios, assim. Nervosismo, o nervosismo, né? Acho que o medo foi o ponto, assim, que eu mais senti. Que é o primário que a gente vai chamar. E o comportamento, ela já falou, calafrios, provavelmente friozinho na barriga, uma mão mais gelada, Sim. né? E aí, aqui não pode se mexer, nem andar para extravasar, então, ansiedade, né? As pernas estão desse jeito, assim. As perninhas aqui embaixo, é porque não dá pra ver nas filmagens, mas a perninha tá assim, ó. Isso, então quando a gente vai falar nesse aspecto, esse pensamento é padrão de qual perfil? Normalmente de ansiosos, né? Que a crença é o quê? Daí, então, os pensamentos automáticos, eles passam rápido. E não veio só esse, que eu tenho certeza disso. Então, muitas vezes vem, eu não vou conseguir, se eu falar uma palavra errada, se eu me perder na ideia, se eu não conseguir direcionar as perguntas, se não rolar legal um papo. E vai vindo esses pensamentos e daqui a pouco vai vindo mais medo, vai acelerando. E aí, muitas vezes, o que acontece quando a gente fala de trazer um sofrimento é que muitas vezes paralisa, né? Então, tem esse padrão dentro da ansiedade, tem esse padrão dentro da depressão, que é o deles, tem para o bipolar. Então, se percebeu um padrão dentro dos transtornos. Certo. Por isso, da importância da formulação do caso, da conceitualização que a gente fala, que é um ponto da TCC. Uma outra parte que a gente vai, que é o meio do iceberg, vamos colocar, são as crenças intermediárias, que ele tem como uma estrutura, que são as nossas regras. Tranquilo, e você vai me validar ou não. Por isso que eu falei, se você me permitir usar você. Se eu não der conta, quer dizer que eu sou incompetente. Olha só. Verdade. Tô equivocada? Já vem automaticamente isso. Então não sirvo pra estar ali. Pra tá lá. Isso. E aí nós vamos para a crença central, sou incompetente. Então a gente formou o quê? O finalzinho, que é a crença central. A crença central, ela é formada por todas as nossas experiências mais significativas da vida. Então não tem como te determinar que você teve uma experiência significativa ontem. E nem como te determinar se foi na infância ou se foi na adolescência. Mas eu não posso dizer que tudo que você acontece é só da adolescência, mas de todas as situações, experiências mais significativas da sua vida, vão formular suas crenças. Lógico que a gente sabe que essas crenças são formadas, né, na infância, na primeira, na segunda e na terceira, principalmente na primeira e na segunda, né? Certo.
Mas não quer dizer, se você sofreu um trauma, aqui pode te dar um suporte, mas ele pode te dar uma nova significação, um novo significado para a sua vida. Então, assim, quando a gente tá na primeira infância, na segunda infância, os eventos que acontecem com a gente, eles formam as nossas crenças. Então, tipo assim, digamos assim, eu não sou bom no futebol. Fui lá, joguei futebol, não sou bom no futebol, automaticamente a minha, digamos assim, uma das minhas crenças, assim, seria que eu não sou bom no futebol e não vou conseguir. Se eu for jogar futebol com alguém, eu não seria uma pessoa boa pra jogar. Seria algo do tipo, assim. Não necessariamente. Exatamente. Porque daí a gente vai para vários pontos, tá? Eu vou ser bem resumida aqui quando a gente vai falar dessa formação, tá bom? Nós podemos ter mais de uma crença. Mas só que quando a gente vai falar crença, qual que é o princípio base de todo ser humano? Vamos lá. Pode chutar, não tem problema não. Vai ser bem participativo. Não, tem que ser mesmo. Bem Está ótimo. Vamos lá. Princípio básico de todo ser humano. Que todo mundo quer. Respeito? Ixi, eu vou abaixo, vou Vocês embaixo. são quando criança, o que mais vocês querem? Brincar. Vamos lá, princípio base de vida. Por que você quer brincar, então? Essa é uma boa pergunta, hein? Brincar pra me divertir? Tá. Pra eu ficar feliz, digamos assim. Tá. E o que te torna, então, feliz? Estar com as pessoas, brincar, poder De fazer novo, as coisas. então, qual é o princípio base? Se sentir aceito e importante. Independente. Então, quando a gente vai falar de formação, né? Hoje, com vários estudos, tem várias teorias de personalidades. Cada um naquele que se sente melhor vai estar trabalhando no que concorda mais. Mas tem uma teoria hoje que ela vai trazer que existe essa formação. Então, nós não nascemos mais tábula rasa. Até dentro da gravidez traz isso. Então, nós vamos ter a epigenética, né? Nós vamos ter o ambiente que influencia, a educação parental e o próprio ser humano. Com esse conjunto todo, nós vamos formando. Então, muitas vezes, os pais têm 3 filhos. Eu vou servir comida para os 3, mas se eu dou primeiro para você, olha, toma aqui essa água, e sempre dou o segundo prato para a Lia, o que a Lia vai criar a percepção do que a respeito dela? Que ela é menos amada do que eu. Pronto. É mal amada que fala. E aí, mal amada. e aí ela vai reforçando isso. Aí a mãe dela chega com um brinquedo, e é um brinquedo para todos. Mas quem é o mais ligeiro? Você foi lá e pegou. A Lia vai pensar o quê daí? É mais ainda sobre... Reforça novamente que eu sou menos amada do que o Davi. Exatamente. Que você é rejeitada, que você é abandonada. E essas experiências da vida vão formando isso dela. Então, a gente da TCC tem uma frase que eu acho linda, que não importa as situações, mas a maneira que nós interpretamos as situações. Nossa. Que vem disso. Nossa, faz total sentido. Total sentido. Vamos lá, tu fez um insight aí. Saitou a menina da psicanálise agora. Já mudou, ela vai ser da TCC agora, tá tudo certo. O podcast tá me mudando. Realmente. Então, é nesse aspecto. Então, nós vamos formando isso, tá? E é com todos os meios. Na adolescência, nós vamos ter uma reestruturação. Porque na adolescência eu saio como os pais referência e entro no grupo. Então, se eu não sou pertencente ao grupo, se eu já tenho aquela ideia que eu sou rejeitada, eu não sou pertencente a nenhum grupo eu vou fazer parte. Então, é muito delicado essas questões, então a gente vai formando. Mas o que é uma experiência significativa ou não, é o meu paciente que vai dizer, é a pessoa que vai dizer. Mas quando nós fazemos a formulação do caso, nós vamos usar a individualidade de cada um. Não vamos rotular dentro de um transtorno, mas o transtorno, quando nós fazemos o diagnóstico, eles nos dão direcionamento para que a gente consiga fazer intervenções para uma melhora significativa, para que aquele ser saia do sofrimento. Mas a conceitualização do caso é a individualidade. Então, Olha vai ser só. específico de cada um. Então, a gente vai ter um olhar diferente para cada um. Como a gente tem um olhar diferente para as crenças, como a gente tem um olhar diferente para
pro estilo de vida de cada pessoa também, né? Uhum. Estilo de vida de cada pessoa. Se eu acredito que eu sou inútil, se a minha crença é inútil, peraí, eu posso ser a pessoa mais produtiva, mas ainda sou inútil, se ela estiver ativada. Se a minha crença estiver ativada, a disfuncional que a gente fala, Sim. eu posso produzir, eu posso trabalhar de segunda a domingo. Eu continuo sendo inútil. Inútil, improdutivo, provavelmente, Caraca. E assim, o interessante, Lucimara, você trazendo essa questão, né, da estruturação, como que vocês, né, da TCC usam como técnica para trabalhar essa individualidade, por exemplo, na questão da ansiedade, né? Tá, o seu cliente, o paciente chegou ali, né? Como que a TCC trabalha? Qual que são as técnicas, os métodos que vocês utilizam? Tá, a gente vai quebrar um pouquinho essa crença também, que tudo é técnicas, tá? Da TCC. É tudo teste, tá tudo, nossa, é um manual de instrução que... É uma maravilha. Eu tinha uma professora que, quando ela dava a supervisão da pós, muitas vezes a gente não tinha material suficiente, até porque recém-formado, nós não vamos ter material, né? Vai vendo. Não me diga, meu Deus, ano que vem. E aí ela falava assim... Não vou fazer pausa só pra ir. Não vou fazer pausa, ai, que raiva. Nós precisamos trabalhar com o que nós temos, né? O que nós temos hoje? Então, nesse sentido de técnicas e intervenções, nós temos a conceitualização para trabalhar a individualidade de cada um, a formulação do caso, né? Nesse aspecto. Quando vem um caso com ansiedade, eu não vou rotular o ansioso, porque o principal ponto para a minha técnica funcionar, eu preciso antes do quê? Isso aí você já aprendeu também, todo mundo. Vocês aprendem no primeiro semestre da faculdade. O que Lá vem ela, já vai puxar uma coisa lá do primeiro semestre, que é pra poder a gente ficar envergonhado de não lembrar. Ó, você tá mais perto do primeiro semestre, Né? você responde. Fica por assim, então. Vamos lá. Por que o processo, né, da análise funciona na psicanálise? Por que funciona na Gestalt? Por que funciona no TCC? Tem um que é um padrão, dá em todos. Por que funciona? Por que dá resultado? Por isso que eu tô falando, primeiro semestre Viu? é faculdade É porque existe uma inteira. transferência, Lia? Fala pra gente aí. Transferência é o que na TCC? No TCC, nossa, é o vínculo agora... terapêutico. É o vínculo terapêutico. Entendeu? Toda abordagem vai dizer que eu preciso ter isso com o meu paciente, eu preciso ter uma conexão, eu preciso ter uma transferência, eu preciso ter um vínculo. Se eu não tiver esse vínculo terapêutico, me desculpe. Você pode utilizar as técnicas mais avançadas e não vai surtir efeito nenhum. Com certeza não. Sim, Por isso que muitas vezes existe, não é uma crítica, mas que seja suave, né? Pessoas que acreditam que a TCC só é técnica e acaba escolhendo atuar na TCC só pelo uso da técnica. O que acontece? Eu trato o transtorno, não vou dizer que eu não trato. A pessoa vai sair da crise de pânico, mas ao invés dela ter pânico do elevador, ela vai ter pânico do avião. Porque eu não olhei ela por inteiro. Exatamente. Eu não fiz a formulação. Você olhou o problema em si, aplicou técnicas que resolvem aquele problema em si, mas não viu o todo ali, né? O contexto. Exatamente. O contexto ficou esquecido. O contexto, que é o ser humano. O ser humano é complexo. Nós estudamos 5 anos, fazemos pós-graduação, fazemos aperfeiçoamento, fazemos workshop, fazemos congresso. E nem assim é o suficiente. E nem assim é o suficiente. Nós ainda ficamos falhos, né? Com certeza. E aí, como que eu vou dizer que uma simples técnica vai... Não, nós temos uma complexidade de técnicas. Se eu falar para você, eu acredito que hoje nós temos mais de 500 técnicas. Uau. Porque existem várias linhas hoje dentro, né, da TCC, que a gente vai ter. Então, assim, se eu for focar só nas técnicas e esquecer de olhar... Exatamente. Eu brinco assim, vamos aprender o básico? O básico é fazer anamnese, criar um vínculo terapêutico com o seu paciente. Importantíssimo. Se você criou um vínculo terapêutico com o seu paciente, aí agora nós vamos fazer a conceitualização cognitiva da TCC. Fizemos a conceitualização cognitiva, a gente vai entrar com as tarefinhas. Opa, meu paciente não é de tarefinha. Ok, então você vai gastar o seu tempo na sessão fazendo. Você está pagando algo que ao invés de você fazer na sua casa, você está pagando para fazer aqui. Para fazer lá, exatamente. Isso já é interessante para mim, porque na minha ideia era que já era obrigatório levar a tarefinha para casa.
não imaginava que poderia fazer na sessão ali. A gente sugere, mas o que eu vou fazer? Vou amarrar, Uhum. vou amarrar meu paciente. Às vezes a pessoa tá com um problema que, tipo assim, ela não se sente com tempo pra nada. Aí você vai dar uma tarefinha pra pessoa, a pessoa vai ficar agoniada que ela não vai conseguir fazer. Porque ela não tem tempo pra nada, ela foi lá pra resolver esse problema, né? E se você não der esse tempo pra ela até dentro da clínica, né? E aí o próximo passo, que é maravilhoso, porque daí vocês agora que vai fazer sentido, até no sentido da tarefinha psicoeducação. Se eu faço uma excelente psicoeducação, dizendo que se você fazer o registro do que você pensa, do que você sente, de como você se comporta, vai te ajudar na sua melhora, naquilo que você está trazendo como queixa de sofrimento, ele vai começar a fazer. Teve já pacientes meus que só de anotar no celular, que hoje é no celular, não precisa de papel, só de anotar no celular, ela estava quase entrando numa crise que ela já conseguia reconhecer corporal, né? No mercado, quase entrando numa crise. Quando ela começou a escrever, ela falou, mas não faz sentido. Por que eu tô pensando tudo isso e sentindo tudo isso? Não tem lógica. Não tá acontecendo nada. Por que tá acontecendo tudo? Isso, porque daí ela começou a questionar as evidências que apoiam e não apoiam os pensamentos. Sim. Quando ela fez isso, se eu falar para você que só ali ela já usou 2 técnicas da TCC e não sabe. E aí a gente reforça e descreve que isso foi uma maneira dela se auto-fazer terapia. Então, o nosso objetivo dentro da TCC é, nós temos as sessões estruturadas. Então, vamos lá, fizemos lá a formulação do caso, fizemos uma psicoeducação legal, nós vamos fazer a estrutura das sessões. E aí vai entrar a agenda. Qual que é o seu foco? Aonde você quer trabalhar? Olha, eu quero trabalhar minha ansiedade, quero trabalhar minha procrastinação, quero trabalhar que eu seja uma excelente esposa, que eu seja uma excelente mãe, eu não estou fluindo. Falei assim, tá, tudo bem, legal, bastante coisa, né? Se for fazer a listinha agora, já tem assim, ó. Se organizar bem, nossa senhora. E aí a gente vai direcionar onde você quer começar. Ah, ele vai falar assim, eu quero começar, quero ser uma excelente mãe. Ok, mas o que você acha da gente trabalhar com as suas crises de ansiedade primeiro? Eu vou fazendo sugestão. Então, um outro ponto que a gente é dentro da TCC é colaborativo. Então, esse hábito, muitas vezes, que eu tenho de questionar vocês, ou de... eu faço isso. É um processo que eu faço na TCC. Exatamente. E o legal de, depois deles bem psicoeducados, né? Eles falam assim... Ativou a minha crença, não dei conta da minha crença e eu quero agora? socorro. E agora faço o quê? Isso, e agora? Eu falo assim, então tá, me descreve o que aconteceu, o que você pensou ali na hora? E aí eles vão tendo. O que acontece? Não existe a tal da cura, mas existe eles aprenderem a lidar, a conviver com o que está acontecendo. E aí eles começam a ser seus próprios terapeutas. Acontece paciente hoje meu de ficar 2, 3 anos sem terapia, mas aconteceu um fato específico e falou assim, eu acreditei que eu estaria dando conta, mas não consegui. Percebi que eu não estava dando conta, retornou. Retornou, ficou 2 meses. Às vezes nem aquela situação retornou 2 meses e às vezes nem precisa de 2 meses, é algo muito simbólico e significativo de um momento só. E aí você precisa, digamos assim, e a importância assim desse vínculo, né? Desse vínculo terapêutico, de estar com a pessoa e de ter esse conhecimento e também da psicoeducação para fazer, transformar esse momento que ele é substancial e fazer com que ele seja mais algo que foi organizado pela pessoa, algo que foi guardado para ela no momento que ela pode usar depois, né? Como técnica, por exemplo. Nós temos intervenções, né? Nós temos, sim, várias intervenções. Essa é uma das bases nossas. Evidências que apoiam ou não apoiam esse pensamento. Foi o que Beck fez dentro dos pacientes da tríade. Ele percebeu, foi algo que ele fez e percebeu que ela teve um comportamento estranho. Falou assim, o que foi? Eu acho que você não gostou que eu falei disso, que era até sobre assunto sobre sexo, né? Eu não gostei que você, eu acho que você não gostou do que eu falei. Aí que ele foi entender que não era isso. Ele falou assim, não foi isso que eu pensei. Então, quais evidências que você tem que eu sei o que você está pensando?
que é onde que a Nossa gente vai para os Meu pensamentos Deus! automáticos. Uhum, Aí eu brinco, a bolinha de cristal. uhum, Então é muito preciso esse ativo, esse colaborativo. uhum. E eu brinco, onde está essa bolinha de cristal que vai me ajudar muito aqui em sessão? Na terapia Exatamente. é funcional. Porque se Aqui também tá sendo uma sessão, né? Eu tô assim, ó. Você vai olhar pra si, você vai, tipo assim, reconhecer basicamente um sentimento, né? A pessoa tá nervosa. Como que você sabe que a pessoa tá nervosa? Como que você sabe que a pessoa tá ansiosa? Como você sabe que aquele assunto que você falou gerou um gatilho, por exemplo? Como que você sabe disso, né? Então, acho que é a verdadeira bolinha de cristal. Não, e é delicado isso também, porque até mesmo nós mesmos não se autoconhecemos dentro das Uhum. emoções. Sim. Quando eu dei uma forçada, não forçada, mas você viu que eu insisti, o que você realmente sentiu? Qual foi a emoção que você sentiu? Uhum. Porque se eu penso, né, que não vou conseguir, né, não é Aham. capaz, não era exatamente só a ansiedade. A ansiedade ficou uma emoção muito fácil da gente descrever, mas Uhum. identificar a nossa real emoção é muito difícil. Aí eu insisti, ela falou medo. Então, ela estava com medo, por isso que veio a insegurança. Então, o medo é a base. Então, muitas vezes as pessoas vêm com raiva na clínica e, na verdade, não é raiva, é tristeza. Por quê? Porque com a raiva é mais fácil eu falar. Porque se eu falo pela raiva, eu consigo, eu ataco, eu Uhum. brigo, eu discuto. Agora, assumir que eu fiquei triste porque você não me convidou para o podcast é muito difícil. Nossa. Com Então, é mais certeza. fácil eu falar, nossa, que podcast ruim aquele. Uhum. Nossa, que sem graça, que ridículo. Então, é mais fácil do que falar que eu fui rejeitada. Uhum. É mais fácil assumir que eu tô triste por causa disso. Uhum. Então, muitas vezes, Uhum. reconhecer as emoções. Então, se já é difícil reconhecer nós mesmos, com as nossas emoções, imagina reconhecer dos do outros. outro. Do outro. Exatamente. Aí vem toda a questão da suposição, né? Ah, ele tá agindo assim, é porque ele deve estar sentindo isso. Mas nem chega a perguntar, né? Aí eu achei interessante a Lucimara me perguntando, né? Tá, Uhum. mas e aí o sentimento? Aí eu fiquei assim, gente, realmente eu não parei pra pensar no sentimento, que eu sentimento. tava. Ficou bem no Né? vago, assim. Foi bem assim, tipo, eu tô ansiosa. Acho que eu tô ansiosa, né? A tô gente ansiosa, pega ok. a ansiedade e coloca num copinho assim e fala: isso daqui é tudo mais ansiedade. simples de Mistura falar, ansiedade. Isso é mais simples. Todos os É mais sentimentos são simples de ansiedade. falar, o que você tá sentindo? Ah, eu tô um pouquinho ansiosa. Tá, mas aí sua ansiedade tá vindo da onde? Uhum. Onde que tá originando essa sua ansiedade? Aí eu, tô sentindo medo, né? Uhum. E aí agora a Lucimara explicando, o medo é a base, é esse reconhecimento mesmo, de não é somente a ansiedade. A ansiedade veio só superficial, é o Exatamente. pontinho do iceberg ali, Ansiedade é entendeu? só o nome que a gente dá para os outros 300 É pra ficar sentimentos. menos pior. Exato. Menos pior do medo. E você pode perceber, quando você identificou o medo, você até fez assim, ó. Até já, Sim. né? Por quê? Porque, não, opa, peraí, eu entrei em contato. Então, a mente, meu pensamento, fez sentido com as minhas emoções e com o meu comportamento. Uhum. Então, daí é onde que muitas vezes a gente pode... Quais são as evidências que você tem que você não vai dar conta hoje? Aham. Exatamente. Ou quais são as evidências que não apoiam esse seu pensamento ou que apoiam esse pensamento? E aí a gente faz a listinha mesmo com o paciente. Quando ele vai ver as evidências, ele vai falar que ele vai perceber que ele faz mais coisas boas Uhum. Sim. do que ruins. Então, de 10 situações, né? Quantas delas realmente, principalmente quem tem ansiedade generalizada, né? Eu brinco que é aquela cascata de preocupação, né? E aí vem um monte de preocupação, vou chegar atrasada no podcast, daí se eu chegar atrasada lá, as pessoas vão estar esperando, vão pensar que eu sou uma má profissional, se eu sou uma má Exatamente. profissional, eu vou ter uma reputação ruim, se eu tenho uma reputação ruim, não vou ter paciente, se eu não ter paciente, os pacientes vão desistir, daí eu não vou ter que conseguir mais Que combo de coisa, gente. Mas, gente, isso existe muito, Uhum. principalmente hoje. Uhum. E é cansa... Vocês cansaram só de eu falar? Ah, com certeza. Pensa, Olha. A Inspirada. gente, é como se fosse realmente um problema atrás do outro, uma situação atrás do outro que... E aí, como que eu vou fazer uma intervenção? Então, se ele não tem consciência disso, por isso que é importante, né? Tanto Uhum. o diagnóstico quanto a psicoeducação, Sim. porque ele começa a ter consciência de identificar isso, e aí a gente pensa, opa, peraí, para, pensa e vê, valida se é ou não é, pode ser que seja real, pode ser que não. Hoje nós encontramos pacientes que é real os pais rejeitarem.
É isso, é. Então, peraí, é algo real. Então, a gente não trabalha o positivo daquela forma, tipo, isso acontece coisas boas. Vamos olhar só, Sim. né? A parte boa do negócio, sabe? Tipo, seus pais te rejeitam. Não, você tem que amar seus pais. Olha o que eles fazem. Não, peraí, seus pais não te amam, porque tem as evidências que não amam mesmo. E não tem a negligência. Nós vamos ter que trabalhar para aprender a aceitar ou a lidar com tudo isso, né? Então, é bem mais... É algo complexo, né? De tudo que a gente vem colocando. Então, é bem estruturada, tem intervenções, dependendo de cada caso, nós vamos fazer intervenções. Um outro mito que temos dentro da TCC é, a TCC é só para quem é inteligente. É só para quem, né, tem uma cultura. E antes de começar o episódio, a gente tava falando, da psicanálise, pensando que é inteligente, tá? Nós temos da TCC. Exatamente. Que fala que os pacientes, como tem muita tarefinha, né? Sim. Que eles, o que assusta, eu falo, para ir para TCC é a tal das tarefinhas, né? E tal da estrutura, né? Porque, assim, precisa. É necessário. É necessário, mas eu não deixo de olhar meu paciente. Da mesma forma, as intervenções, elas são necessárias, mas eu não deixo de olhar se ele está conseguindo se adaptar a essa intervenção ou não. Cabe a mim, como terapeuta, de encontrar outras intervenções. Dentro da própria intervenção. Se aquela intervenção não está funcionando com aquela pessoa, aí você vai ter que dar uma outra intervenção que vá ser cabível naquele momento, né? Um exemplo bem tranquilo, ansiedade social. Se a gente pensar em dessensibilização, o que você sugeria para o seu paciente? Começar com lugares com uma quantidade mínima de pessoas e ir aumentando, por exemplo? É um exemplo. Mas ele vai falar assim, não, lá eu não me sinto bem. E aí, o que você vai pensar junto com ele? Realmente, lá é onde você não se sente bem, mas é isso aí, é sobre isso. Então, vamos junto. Me dê ideias de lugares que você gostaria de frequentar, você não está frequentando. Me dê pessoas que você se sente confiança de estar junto para ser o primeiro passo. Então, ao invés de ser num barzinho que seja, que tem muitas pessoas, por que não começar no núcleo familiar ou no núcleo de amigos? Que até muitas vezes deixou de ter amigos, né? Então, assim, chama 2 amigos, na próxima chama 4, né? 5. Lógico, vamos trabalhando a sensibilização, entendendo, né, a causa, os pensamentos automáticos, as crenças, né? Que movimenta. Não movimenta só uma coisa isolada, né? Trazer o problema, é claro, o problema que ele está trazendo ali dessa questão social, mas também ver o que está por trás ali. E aí, vamos trazendo um pouquinho aqui, um pouquinho dali. E aí que tá lindo da TCC, não que é, tá? Gente, eu tô achando lindo a TCC mesmo. Olha aqui, só, convertendo a psicanalistas, trazer a Maria Helena aqui, fazer uma conversão Maria Helena, total. não fique brava. Pessoas. Mas assim, que é isso que é lindo, porque a gente vai trabalhando cognitivo, as emoções, ressignificando isso da vida dela, essas experiências, né? Em conjunto, a gente vai proporcionando experimentos da vida real. E ela vai chegar e vai falar assim, olha, não dá certo, não funcionou. Fui no lugar, deixei de ir no banheiro por vergonha. Nossa. Ok, tudo bem, mas quanto tempo você ficou lá? Fiquei 1 hora. Que maravilha! Que ótimo. Nossa! Entendeu? Ok, você teve que ir embora porque você teve que ir no banheiro, mas que maravilha! Quantas pessoas tinham lá? Tinha uma. Você conseguiu ficar 1 hora, entendeu? Em um lugar com um monte de gente ali. É a validação. Eu vou focar junto com ela que ela não foi no banheiro? É o próximo passo que seja. É aquela coisa de não tá fixado no negativo que ela vai trazer pra você, né? De não conseguir ficar mais do que gostaria, o que tinha de expectativa. Mas aí você traz pra ela. E aí, mas quantas pessoas tinham lá? Você conseguiu ficar 1 hora lá? Então, sempre vai trazer o bom do que aquilo foi transmitido. Apesar de ter sido ruim pra ela ali, né? Ter sido uma coisa incômoda. Mas ainda assim teve um benefício, teve algo que trouxe de positivo para ela. Ela conseguiu mais do que ela esperava, né? Com certeza. Que ela não estava conseguindo enxergar. Olha, a TCC tá muito linda, hein? Tô aqui, ó. Ai, meu Deus, tô entendendo. Tá ficando fácil agora.
Mas ela é, assim, bom, eu sou, né? Suspeito pra falar, não pode falar. Não posso muito, mas assim, ela nos dá suporte e ela dá também esse suporte da gente poder olhar. E muitas vezes vai chegar o paciente e vai falar assim, ó, hoje eu não tô afim de nada. Eu não estou afim de fazer nenhuma intervenção. E ok, o que está acontecendo? O que foi? Pode ser que aconteceu uma situação que não deixou a pessoa legal, e aí eu posso entender isso. Tem uma delicadeza da TCC que eu acho maravilhosa também, que ela dá para nós a leitura dos comportamentos, a leitura cognitivo, pensar, né, o sentir. Pessoas perfeccionistas. Como vocês acham que elas atuam dentro da sessão? Uma boa pergunta. Uma pessoa perfeccionista dentro de uma sessão. De TCC, né? De TCC. Que tem tarefinha, né? Que tem... Que nada é o suficiente para ela já é boa? Não, vamos lá. A perfeccionista está buscando terapia. Ela tem sua crença disfuncional. Ela, digamos assim, que ela fala que ela não consegue completar alguma coisa porque ela acha que aquilo tá errado e não ela. Tudo bem, na primeira sessão ela pode até despejar, mas depois ela vai falar para mim só coisas boas porque ela é perfeita. E se eu não ter esse olhar, eu vou achar que tá caminhando legal. Eu só coloquei nesse ponto porque nós temos que ter a delicadeza. Eu preciso validar o que não tá legal, mas opa, peraí. Se você já faz 2 sessões que você só tá me falando que tá tudo bem, tá tudo legal. Precisa da terapia? E é real isso, precisa de terapia? Aí o paciente entra e fica até assim, vai até para trás do sofá. Êxtase, não, vai para trás até. Será mesmo que eu preciso? E vai embora. Algo de errado não está acho que certo realmente aqui. eu não preciso. E sai andando embora. E aí eu entro... Graças a Deus que isso não acontece. Ou acontece. E também, muitas vezes, não traz tarefa. Por que não traz tarefa? Não é porque não consegue terminar, porque precisa estar perfeito. Então, para mim, olhar essa tarefa é vergonhoso. Nossa. Então, ela vai... Por isso que é o legal da gente compreender o padrão. E aí, a gente vai fazendo as intervenções. Porque você vai ali, aonde que é que ela está trazendo. E a gente vai conversando, é colaborativo mesmo, as nossas sessões. Show de bola, Lucy. Gente, essa individualidade, né? De cada um é perfeccionista, outro traz ansiedade, outro depressão, e cada um vai ter a sua intervenção, cada um vai ter o seu olhar, né? Essa é a subjetividade das pessoas. Isso aí, maravilhoso. Show de bola. Lu, e a gente fala um pouco sobre a questão do cognitivo e do comportamento. Qual que é essa grande diferença entre a terapia cognitiva e a terapia cognitivo-comportamental? Porque tem essa diferenciação, assim, quando a gente pensa na parte mais teórica, escrita, e fala um pouco disso pra gente. A cognitiva a gente vai trabalhar mais os pensamentos, né? Mas hoje ela tá já conjunta. Você não vai encontrar os livros antigos, você até vai antigos assim, né? Vai encontrar, mas só que hoje já encontra-se todos como terapia cognitiva comportamental, né? Porque a comportamental é como se a gente agregou a parte comportamental do reforço, da análise do comportamento mesmo. A gente tem que entender o que é reforço, quais as contingências que vai levar a pessoa a ter tal comportamento. A gente precisa, até porque senão a tarefinha não vai fazer também sentido, exatamente, né? Então, o que entendeu-se? Se eu trabalho cognitivo e mais o comportamento, eu vou ter a potencialidade de uma melhora mais eficaz num curto prazo, né? Mas não quer dizer que o paciente vai sair com 2, 3 meses, né? Ele pode ficar 1 ano, 2 anos. Exatamente. Aí vai depender de cada um também nesse aspecto, né? Mas ainda chega a ser melhor do que trabalhar apenas o cognitivo, né? Isso, mas hoje é bem mais raro. O que a gente vai encontrar também, assim, hoje é muito, assim, terapia cognitivo positiva que já está vindo, terapia cognitiva, uns bracinhos que vem vindo, sabe? Algumas ramificações, né, que estão aparecendo. Isso, tem agora as ramificações que são dentro da TCC. E daí a gente vai falar da terapia da aceitação e compromisso, nós vamos falar da mindfulness, nós vamos falar da terapia de esquemas, que ela é linda também, maravilhosa. Terapia comportamental dialética é indicadíssima, isso até, assim, para os Estados Unidos, já é receituário, na verdade, né? Para transtorno borderline. Não existe outra intervenção mais eficaz do que a terapia comportamental dialética.
Mas ainda que, eu acredito que se for só no sul que nós vamos ter toda a estrutura necessária, né? Aham. Para isso. Mas assim, hoje ela está sendo utilizada com outros transtornos. Bipolar também maravilhoso. Então, nós estamos tendo várias ramificações dentro da terapia cognitiva comportamental. Todas elas estão dentro, né? Sim. Tem a do processamento, tem focada nas emoções. Essa também eu acho assim maravilhosa, que ela te foca nas emoções para você acessar a sua emoção primária que mais te movimenta. E tudo isso vai demandar estudo. É como se você fosse fazendo especializações dentro da TCC. Literalmente, é basicamente isso, né? Você entra mais a fundo, cada dia mais a fundo de um assunto que ele abrange muita coisa, né? Cada um desses que eu te falei, só de formação é 1 ano. Terapia de esquemas é 1 ano. Terapia comportamental dialética, se eu não me engano, acho que é 6 meses ou mais. Nossa. Então, assim, vamos aprender o básico. Por isso que eu comecei lá a entrevista no comecinho. Aham. Porque elas são lindas, essas daí. Com certeza. E se aprofundar nessas outras também. E dessa parte aí, você manja tudo. Fala pra gente, assim, já... Sinceramente, não. Achei que ela ia falar sim. Gostaria. Jurei que ela ia falar sim. Ela ia falar, sinceramente, sim. Tô manjando de tudo, tô sabendo de tudo. Não. Mas dá vontade de pegar um pouquinho de cada, guardar num potinho e levar pra casa, né? A gente namora, né? Eu falo que eu fico namorando aí todas elas, né? Na verdade. Mas ela precisa dessa formação. Então, por isso que eu não vou, assim, colocar para vocês, nossa, você atua. Não. Seria algo não legal. Mas, lógico que tem algumas técnicas que elas são... que dá pra gente estar encaixando sim. Você faz os workshops, você vai fazendo a prática. Isso eu te garanto que tem aí a área, o conhecimento, né? Leituras de livros, tudo. Elas são muito mais concisas, né? Ela tem uma consistência aí. A terapia de esquemas tá no auge, assim, para TCC para nós. Terapia de esquemas, porque daí nós vamos para a infância. Nós vamos lá nos esquemas, né, da infância, que daí nós temos vários, né, esquemas que eles trazem, que são ativados ou não, desativados, dependendo do como que foi a educação parental. Que aí eu falo que ela é maravilhosa nesse aspecto, né? E aí é onde que ela trouxe a biologia, da epigenética, ela trouxe tudo isso. Então, dentro da TCC, a terapia de esquemas trouxe isso muito legal. Show de bola, hein? Show de bola mesmo. Eu acho que nesse ponto é interessante a gente pensar desse trabalho que a TCC faz no ambiente clínico, né? Que a gente vê, muitas vezes a gente traz várias pessoas, principalmente da psicanálise aqui, já passou muita gente da psicanálise aqui, passou hoje, acho que hoje que ia sair, tipo, alguns episódios aí vão sair, o do Nicolas Anon também, que é da psicologia do esporte, e eu acho que é interessante a gente trazer essa rodada, assim, falando um pouquinho sobre cada abordagem, porque a gente desmistifica muita coisa. Isso é verdade. Com certeza a gente faz essa desmistificação das teorias, que é algo muito importante, principalmente pro aluno, que não ligrão, que não falta é aluno, que nesse podcast não falta é aluno, tem aqui, tem ali, tem ali atrás do vidrinho falando, e eu acho que a importância maior é dar esse norte pro aluno, falar, olha, isso daqui acontece quando a gente pensa nesse tipo de teoria e, tipo assim, ter alguém para falar dessa área é algo sensacional. Quando você fala de desmistificar, né? Tem uma teórica maravilhosa, Lia Mai, ela fala, o Aaron Beck também trouxe isso, e vários teóricos da TCC traz, que eles falam assim, nós devemos saber o DSM-5, que seja, os livros, as teorias, de cabo a rabo. Nós temos que ler, nós temos que estudar. Mas quando a gente entra com o paciente, a gente deixa o manual lá fora. Exatamente. Então, assim, não tem dizer para você que eu não vou olhar para a subjetividade, eu não vou olhar para a delicadeza de cada um. Eu vou olhar e tentar entender o que é. Mas nós temos as estratégias, né? Exatamente. Nós temos várias estratégias, até mesmo para lidar. Hoje nós temos a questão até da tolerância do desagradável, né? Que é a tal da frustração, que tá difícil de aprender, né? Exatamente. Essa tá. E aí uma das sugestões que eu acho maravilhosa e assim, que tem a negatividade, mas que eu insisto, acorda de manhã e toma um banho bem gelado. É isso.
Vê se você aguenta esse banho gelado. Se você aguentar, você está começando a aprender a tolerar o desagradável. Porque nós vamos ter na vida situações desagradáveis. Sim. E aí muitos falam, não. Falo assim, então vamos... Então, se nem nisso você quer aprender, o experimento tem que incentivar. Eu falo, é tudo experimento lá. Aham. Nós vamos experimentar. Se você não gostou, ok. A gente vai aprendendo, vai indo atrás, vamos pensar. E aprender o desagradável. Com certeza. Porque a frustração é necessária e muitas vezes nós estamos ansiosos porque não sabemos mais nos Sim. frustrar, né? Isso é verdade. Porque é tudo para nós, tem que ser tudo e nunca tá bom, né? Exatamente. É igual a gente tava, um pouquinho antes de começar a gravação, a gente tava conversando sobre isso, né? De se você não experimentar, se você não ir lá e fazer, você não vai saber, né? E a gente tem esse receio, esse medo de, eu não quero tentar, quero ficar aqui no meu conforto e ficar nos pensamentos. Seja negativo, não, tô bem aqui, né? Mas e aí, você não vai lá se frustrar, você não vai tentar, como que você vai saber? Exatamente. Né? Então, ter essa opção de, vai lá e realiza, pelo menos, pra você saber. Tenta, em vez de você ficar só no, não vou conseguir. Mas por que você não vai conseguir? Porque eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Mas você tentou? Não. Então, você não pode ter certeza, você não chegou lá, né? Então, é uma questão bem interessante. E você tinha falado da primeira frase lá, eu lembrei, é daquela frase do... Não faço ideia quem falou, vou citar aqui, se alguém lembrar, dá um crédito aí, que faça todos os cursos, saiba todas as técnicas, mas quando for tocar uma alma, seja apenas uma outra alma. Carl Rogers. Olha aí, Rogers. já citou aqui, não preciso de muitas coisas aí. Ele é da Humanista, né? Sim. Uhum. Também, Show de bola. ele é maravilhoso. Então, assim, quando a gente vai falando, né? Uhum. Porque, assim, eu sou muito além da TCC, eu sou a psicologia para vocês nesse sentido. Uhum. Então, ser a psicologia, não que a gente vai misturar tudo, tá? Não é nesse É, aspecto, não. Isso, sim. Mas, assim, eu falo de validar todas as abordagens, eu falo da gente defender nós mesmos, da nós brigar por nós, sabe? Sim, com certeza. Esse é o ponto importante, né? Então, assim, cada abordagem vai lidar da subjetividade daquilo que ela acredita. Então, vai funcionar. Vai, Exatamente. entendeu? Vai ser legal. Indiferente se é psicanálise, se é TCC, se é humanista, o que for, vai funcionar se for feito do jeito... Vai funcionar. Exatamente. Simara, surgiu uma questão aqui. Você pode explicar um pouquinho pra gente mais sobre a tríade da teoria de Beck? Que ficou assim no ar, eu fiquei assim, eu quero saber um pouquinho mais sobre isso, me interessei. Aquele, quando a gente vai falar, são os pensamentos automáticos, tá? Uhum. Certo. Então, esse pensamento que eu tenho sobre mim mesma, né? Então, quando ele traz isso, qual é o pensamento que eu tenho a meu respeito? Eu tenho um pensamento que eu sou boa o suficiente. Não, eu tenho um pensamento que eu não sou merecedora. Então, se eu penso que eu não sou merecedora, o que eu vou pensar a respeito dos outros? Uhum. O que eu penso? O que é os outros? Se eu não sou merecedora, como que é meu convívio com os outros? Porque eu vou ter uma visão dos outros. Como você acredita que vai ser? Porque assim, se eu não sou merecedora, nossa, eu não sou merecedora. O que eles estão pensando a meu respeito? Eu não sou merecedora. Não sou uma pessoa... exatamente. Por que veio esse convite? Certeza que esse convite veio com algum... Vai ter uma pegadinha, tem pegadinha. Vai ter uma pegadinha. Cadê a câmera? Isso. Nossa, por que eles me chamaram? Hoje saiu a síndrome da farsa, né? Que eu não sou muito... Tá saindo muitas síndromes que eu tô falando, nossa. que, né? Eu tô me controlando um pouquinho quando rotula, sabe? Não vale nem a pena fazer um DSM-6 aí, depois dessas síndromes aí. Deixa quieto aí. Então, é quase é isso. quase isso. E aí, o pensar sobre o outro, tá? E o que esse outro pensa a meu respeito? Então, eu penso já sobre mim. E aí, o que eu penso do mundo? O mundo nunca vai ser bom. Porque eu não sou merecedora mesmo. O mundo nunca vai ser bom. Eu não sou boa, então tudo também não vai ser bom pra mim, né? Isso. E aí, o Beck fala uma delicadeza muito legal. Imagina uma cadeira, né, que você precisa... Ela não tá legal, você precisa consertar, tá? Sim. Como que os 4 pés da cadeira não tá legal? Como que você escolheria começar o conserto da cadeira? Qual que seria a sua escolha? De que maneira? Ele fala assim, se você tirar todos os pés, a cadeira vai estar funcionando? Vai ter uso? Não. Vai ter a funcionalidade dela? Não.
Agora, se eu começo a reconstruir uma perna, e aí depois eu vou para a próxima, e depois eu vou para a próxima, eu tenho a cadeira Inteira. dentro da sua função. Ela não perdeu a funcionalidade dela, ela não se perdeu dentro do que seria dentro da comunidade, ou dentro da sociedade, ou dentro do seu grupo, e a gente foi reconstruindo. Então, se eu pego uma avalanche, isso acontece muito, eu falo assim, com recém-formados, né? Tá saindo aí, olha. Ai, gente. Se eu pego essa avalanche, que eu tenho a teoria, tá ali, tá borbulhando, eu brinco, né? Eu quero aplicar tudo, eu quero fazer Todas tudo. as teorias. Não, eu sei que ele vai chegar e vai falar isso, eu já tenho aqui, ó, pá, Tá, receba. Se eu pego e faço isso com o meu paciente, o que eu tô fazendo pensando na cadeira? Você desmontou a cadeira inteirinha e agora você tá querendo... sobrou nada da cadeira. Você não tem nada de cadeira, você tá querendo remontar o nada. Isso, aí pode ser que muitas vezes não volta. Uhum. Por isso que a delicadeza que a gente fala, como nós terapeutas, que nós temos que saber qual pé que eu vou mexer. Pode ser que eu comecei a mexer num pé e ele fala assim, ó, Não é esse agora. não é aqui não. Então, quando a gente vai falar da tríade de Beck, a visão que eu tenho de mim mesma, a visão que eu tenho de outro e a visão de mundo, tá? É essa daí que movimenta. E se a gente for pensar, porque aqui é a visão que eu tenho de mim mesmo. A gente precisa viver em grupo, não precisa? Sim. E a gente precisa ter essa visão como um todo. Todo. E qual que é essa visão como um todo? Alguma dúvida? Fica aí a Fica a questão aí pra todo mundo. E dentro dessa ligação de pensar na TCC, a gente tem uma linha que anda ali meio parelha, né? Que a gente pode falar que é a análise do comportamento. E tem... O que a gente pode ver de substancial, que a gente pode ver de uma diferença que a gente fala, aqui começa e finaliza a TCC, aqui começa e finaliza a análise do comportamento. O que você pode dizer sobre isso? Análise do comportamento, a questão do cognitivo é mais delicado, né? Não tem a questão mais focada do trabalho. Quando a gente vai falar terapia cognitiva comportamental, a minha base é a cognitiva, então eu tenho pensamentos e cognições, e eu vou utilizar algumas técnicas da comportamental. Então eu sei que eu estou utilizando. Agora, se eu sou da análise do comportamento, eu vou fazer o quê? Formulação de caso, que é o SORC lá, que vocês aprenderam, não é? Que é os antecedentes, que é os estímulos, o comportamento. O contexto. Isso. Você vai fazer o SORC. Ok. Agora, se eu vou para cognitiva, eu vou fazer a conceitualização cognitiva. Quais são meus pensamentos automáticos, minhas emoções, meus pensamentos subjacentes, meu comportamento, minhas crenças intermediárias, minhas estratégias comportamentais, crença central e histórico de vida. Essa é a minha conceitualização. Então, essa é a minha conceitualização. Então, eu vou via cognitivo. Então, não é que a gente consegue entender, pode ser que eu estou explicando, vocês me corrigem, tá? Tá muito bagunçado. Mas assim, é tão natural essa questão de separação, né? Então, o cognitivo, eu vou focar mais na cognição. O comportamento, ele é aquele comportamento, é o SORC, tá? É isso que eu estou colocando. Então, nós precisamos compreender, mas eu vou utilizar as técnicas dentro da minha conceitualização. A comportamental, ela existe sim dentro da TCC, tanto que ela é fundamental, né, que se tenha ela, quando a gente pensa que o cognitivo, ele vai até um certo limite, onde a gente pode trabalhar, e é onde a gente, tipo assim, é igual você falou, a gente dá aquele suporte, aquela última respirada, assim, quando a gente traz o comportamental pra dentro também, né. É que os dois em conjunto, só cognitiva, eu vou ter um certo efeito. Só comportamental, vou ter certo. Agora, as duas junto, falando da potência. Exatamente, é outros 500, entendeu? E então, a pressão. Assim, então, dentro dos estudos, quando vai ir para uma especialização, nós temos, acho que, 3 módulos só da comportamental. Então, estuda muito, precisamos entender, porque senão a gente vai aplicar estratégia por estratégia, aí também perdeu a função. Nesse sentido, a comportamental em conjunto com a cognitiva. Eu acho que deu para entender assim, tranquilamente essa parte, deu, vai tranquilo. Faz essa pergunta aqui, que essa pergunta aqui é para matar pau. Pode fazer. Pode fazer?
Pra dar uma finalizada, assim, aquele... Não, aí a gente vê a última pergunta que ela vai ficar surpresa já. Pode ficar tranquilo. Você quer tem que surpresa. faz essa? É, pode fazer essa. Tem então. surpresa mesmo, então? Tem. Vixe, então aqui tá. ninguém trabalha sem surpresa. Então, Silmara, já que você falou sobre os mitos que envolve a TCC aí, qual é o maior mito que vem sobre a TCC? Que ela não trabalha o passado. Boa. Ela trabalha o passado, Lia? Será? Será? Será que ela trabalha? Será? Gente, a TCC a gente falou que ela trabalha o atual, né? Sim. Foca no problema, né? No aqui e agora, né? Uhum. Mas será que ela trabalha o passado? Então, se o meu paciente chegar falando só do passado, eu vou falar para ele, olha, não trabalho o que você está me trazendo. Olha, sinto muito. Ai, meu passado foi muito triste. Não, mas vai ficar pra próxima. Ah, mas e hoje? O que aconteceu hoje? Tá bom, o passado Tá foi. bom. O passado já aconteceu. Vamos pra próxima, Você conversar. entrou pra sessão, já é passado já. Agora vamos falar que tá aqui. Exatamente. Isso, então assim, se o paciente só me fala do passado, Sim. só me fala do período de quando entrou no ensino médio, eu vou falar para ele, olha, eu não trabalho Com passado. Sendo que isso pode ser experiências de vida dele que está trazendo o sofrimento dele naquele momento. Então, nós trabalhamos o passado. Nós trabalhamos o passado quando o paciente traz. Nós trabalhamos o passado quando a gente trabalha o atual e nosso tratamento começa a patinar. Vou usar essa palavra. Uhum. Sabe, parece assim que, nossa, tá travado, não tá andando. Aham. Nós estudamos toda a sessão nossos pacientes. Tem muito estudo dentro, então a gente fica constantemente estudando, tá? Então estuda. Pode ficar estudando também. E até pela questão mesmo da formulação do caso, a gente pode alterar algumas coisas dentro da formulação do caso, conforme as vivências ou conforme o que ele vem trazendo, né? Uhum. Então, se a gente viu que o seu tratamento não está caminhando, opa, tem alguma coisa que está escondida. E tinha uma professora que eu achava assim maravilhosa e testei a tese dela, tá? E funciona. Ela falava assim, se um paciente... Ela nem vai contar quem que é, nem vai referenciar. Ela não vai soltar. Achei que ela é do nada. Eu falei, foi ela. Não sei se vocês conhecem a Fátima Vasques, tá? Vocês procuraram, assim, eu sou encantada, de verdade. Assim, a maneira como ela ensina, a maneira como ela trabalha... É maravilhoso. Ela tá com bastante curso, assim, online agora. Já vamos chamar ela próximo. Já. Anotou aí, né, produção? E ela falava bem assim, né, na aula. Ela falava assim, olha, quando não fecha a conceitualização, alguma coisa não tá legal, fica assim, sabe uma pulguinha atrás da orelha? Você pode perguntar se sofreu abuso. E de verdade, é batata. O caso não fecha, você pergunta, teve. Alguma coisinha ali. Não teve abuso. Eu tô afirmando que, assim, dentro da minha experiência, né, do pouco tempo, nem se compara dela, né? Mas se ela falou, é aquele negócio, é a referência de cima, já vem? É referência de cima. Eu falo assim, mas será que é verdade, né? Você constou. Eu sou como aluna, né? Tava ali na pós, né? Mas será que é verdade? Eu vou começar a testar, né? Vou começar... Conceitualização, não fechou, vou testar, vou perguntar, né, que a gente tem que experimentar, então nós somos autoterapeuta de nós, a TCC permite, então vou testar. Pô, sofreu abuso já em algum momento da sua vida? Dava. E aí eu dei essas dicas, assim, que funcionou com nós temos que passar, né? Aí eu passei essas orientações, batia também, eu falei assim, opa, pelo menos tá indo, sabe? E era abuso. Tinha esse abuso. Então, a gente vai voltar, assim, pro passado, principalmente quando a nossa sessão tá patinando. Nesse sentido. Não andou? Então, assim, é um mito grandesco dizer que a gente não trabalha o passado. A gente trabalha, são as experiências significativas que formam a crença principal, que é o que nos movimenta. Podemos criar crenças positivas, né? Não só permanecer com a negativa, né? Negativa, sim. E aí os pacientes começam a alimentar essa crença positiva e reconhecer quando está ativado e quando não está. Exatamente. O disfuncional, né? E é muito lindo quando o paciente começa a aprender e começa a falar. Assim. E aí, o legal de tudo,
que é o aprendizado, né, generalizado, né? Aham. Eles ensinar o familiar da casa, ensinar Ai, o gente, é amigo. lindo, né? É a lindo. psicoeducação, tipo assim, trazendo... Fluindo. Exatamente, junto fluindo. com o outro. E é isso, Lu, a gente quer agradecer, foi maravilhoso, foi incrível, foi show de bola. Eu acho que tudo que dava pra gente falar hoje, a gente falou e eu aposto que vai ter muito mais e a gente quer muito que tenha um outro episódio, principalmente sobre a TCC, porque a gente já Fica com pensou, já gostinho de ficou... quero mais. Sempre fica com gostinho de quero mais. aqui, Exatamente. A Lia tá encantada, a gente vai trazer Tô, mais gente. pessoas. Na próxima a gente coloca a Gabi aqui Ai. e começa outra Aí conversa. começa... Começa outro convencimento aqui de pessoas. Mas é isso. E, como sempre, todo episódio, a gente sempre tem uma perguntinha surpresa pra você. E essa daqui é pra matar pau. No comecinho a gente tava falando, né, antes de começar as gravações, que sobre a psicanálise, que tudo começa por lá. Você teve aquele gostinho, botou o pezinho lá, achando que ia. Mas o que fez você olhar pra TCC e falar assim, é isso que eu quero pra minha vida? Eu escolhi a TCC, vocês vão até achar engraçado, mas foi no primeiro ano da faculdade. Nossa Senhora. Foi no primeiro ano. Então, a TCC me bastou. Ela me supriu em tudo que eu imaginava Aham. dentro do ajudar o outro. Então, assim, quando a gente vai falar da psicologia, por isso que eu falo da psicologia como um todo, é ajudar o outro. E a TCC, ela me supriu da forma como foi passada, da forma como foi ensinada, né? Que é o agradecimento, que é outro processo, daqui é da Unigran, a professora Sandra Armoa, que ela tá na Unigran Capital, né? Que ela foi a nossa professora de TCC. E eu vi que como ela ensinava, opa, peraí, ela me basta, mas peraí, mas já decidi no primeiro ano, não pode, né? Como que é isso? Ensina Como as foi pessoas, né? isso aí? Decidir no primeiro Não, ano. eu também, desde o meu primeiro ano, a psicanálise foi assim. Eu falei, gente, mas é tudo. É tudo. E ver um profissional falando assim diretamente, não, foi que me bastou. Gente, isso é incrível, assim, é lindo Não, de acho que ouvir, nada me sabe? basta, por isso que a gente fez um podcast pra falar com todo mundo. Tá no processo ainda, tá no Exatamente, processo, tudo bem. nada tá me bastando ainda, eu quero fazer tudo. E foi a professora Sandra. Então, o primeiro ano foi para TCC, aí o segundo, terceiro e quarto ano eu experimentei todas, por isso que eu brinco. Fui o segundo ano para a escola de Lacan. Terceiro ano eu fui para Gestalt, que fui em congressos, fui em cursos, tudo que você imaginar. Aham. Quarto ano, não vou me recordar, mas sei que eu experimentei todos e o quinto ano ficou TCC, acho que quarto e quinto ano já ficou TCC e é TCC até hoje. E é isso E é aí, isso. TCC no coração. TCC Isso. do coração. Lindíssimo, maravilhoso, show de bola. Muito obrigado, Lu. Esse aqui? É? Ah, sim. Lu, você também pode estar falando pra gente onde que a gente pode te encontrar, suas redes sociais. Tá. Eu não sou muito, porque assim, ainda... eu acho que eu já sou da geração, eu não queria falar isso, sabe? Não precisa falar da Sempre geração, assim, vamos deixar esse a gente não- suspense. A gente não fala sobre idade, a gente não fala sobre nada aqui, a gente só fala assim, você fala, ó, é lá na rua tal, vai ser isso, Já, as já pessoas tá vão procurar. valendo, né? Eu Exatamente. tenho, gente, Fala que qualquer Instagram. coisa você fala assim, vou deixar lá, ó, os meninos vão colocar. É sempre assim. Tem Instagram, mas ele não é esse Instagram assim, bombardioso, Não, mas agora vai geral. bombar, que esse podcast aqui é bala. Não, é questão mesmo de postar mesmo, Aham, sabe? tá Então, certo. Lucimara Psi, Aham. @ Lucimara Psi, pronto, simples. Nossa, chamo. Ou se não, aí, Rua Cuiabá, número 1994, no prédio Centro Empresarial Itamaraty, ali que eu estou atuando, Show né? de Já bola. vai fazer aí os 14 anos que eu tô ali, no mesmo lugarzinho, tá? Aqui na Unigran a gente não te encontra muito, assim, mas... Na Unigran, infelizmente, já é bem mais raro. Quase tive a Exatamente. oportunidade, Aí, ó. né? Quase tive a oportunidade. Exatamente. Então, não estou, assim, eu venho, participo às vezes, né, quando eu recebo Sim. convite, e fico honrada, de verdade, obrigado pelo convite E vai de ter outros vocês. convites, com certeza. Pode ficar tranquilo que... Estou à disposição também, qualquer dúvida, qualquer orientação, se quiser indicação de literatura, se quiser qualquer
que seja para a área da TCC, estou à disposição, tá? Show E pra de quem tá bola. curioso um pouquinho da TCC também pode pedir. É isso aí, ó. Nossos aluninhos da Unigran de psicologia, aqui, ó. Aqui tem o conhecimento, aqui obtém o sauce. Pode Show de questionar, bola. pode pedir, não tem problema, que eu acho que quanto mais a gente divulgar, melhor. Tem um chá da tarde no YouTube, eu sei que muitas vezes não pode, da professora Carmen Beatriz. Maravilhosa, ela ensina assim, dessa mesma forma, sabe? Uhum. Por causa da Sim. pandemia, ela pegava o próprio chimarrãozinho dela e fazia Ai, que ali. delícia. Era 30 minutos só, e fazia como Uhum. se fosse o chá da tarde. Então, assim, estou à disposição mesmo, porque eu acho que Show de quanto mais bola. conhecimento, e de novo eu falo, a gente tem que buscar os conhecimentos para saber aquilo que eu vou me Uhum. sentir confortável para atuar com tal. Entendo. Então, experimenta. Então, essa questão de experimentar, experimenta. Se formou, nossa, formei na faculdade, eu era a pessoa referência da TCC. Ok, mas se você quer ir para Gestalt, vai Só para Gestalt. vai, só Só vai. vai, exato, Aham. só vai. Isso. Isso Foi aí. para Gestalt, não deu? Vai para outra, mas experimenta Experimenta. até onde você se sentir confortável para atuar com aquilo que você escolheu. Show de bola, prof. Maravilhoso, foi incrível. Gente, a gente queria pedir pra você seguir a gente nas nossas redes sociais também. @Davi Santos, no meu também, Lia. Lia Yumi. Isso aí, é fácil, simples, segue a professora Lucimara lá. E queria pedir pra vocês seguirem o podcast Subjetivando nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube e Spotify. Vai lá, dá aquela moral no Spotify, vai lá, comenta nos últimos vídeos que a gente tem no YouTube, vai ser coisa linda. E eu acho que é isso, né? É isso, gente. E a gente também vai deixar o agradecimento especial para a Unigran, agradecendo a Lucimara, né, por ter aceitado esse convite. Uhum. Também queremos deixar o agradecimento para Publicidade e Propaganda, que nos ajuda muito Isso aí. a gravar esse podcast. Senhorito PJ. Queremos agradecer hoje também a Yuka, Uhum, que está aqui quebrou nos auxiliando. todos Não, os galhos possíveis, todos os galhos. Quebrou a Mata Atlântica inteirinha no Não foi só um peito. galho, foi a árvore inteira. Exatamente, a Ajudando Laura a gente, ali. a Laura. Show de bola. Hoje a Gente, equipe, muito obrigada. equipe das mudanças hoje. Sim. Eu acho que é isso, gente. Podcast Subjetivando fica por aqui. Até a próxima. Até mais. Tchau.